A paz do Senhor, querido líder, querido amigo que tem nos acompanhado aqui no nosso canal Momento Teológico, tá bom? Eu te peço encarecidamente, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, tá bom? Se inscreva no nosso canal, você que já é aqui do nosso canal, membro aqui do canal Momento Teológico, eu te peço que deixe o seu ok aí e, se possível, fazer o compartilhamento desse estudo, tá bom? E se você tem algum tema a qual você deseja que nós abordemos aqui no nosso canal, você pode deixar aí no seu comentário aí a respeito do tema que a gente pode trazer. Quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville, eu sou aqui de Manaus, tá bom? Sou da Igreja Assembleia de Deus aqui no Amazonas, meu pastor diário é o pastor Givanildo Soares de Moura, e para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento com os senhores e com as senhoras, tá bom? Hoje nós vamos estar tratando sobre o dízimo no Antigo Testamento. Eu aprendo aqui o seguinte, né? Deus tem um plano para tudo. Ele teve um plano para a criação, para a construção da arca, para o tabernáculo e depois para o templo. Ele planejou tudo e depois realizou. Deus tem também um plano financeiro para o sustento de cada pessoa e da sua obra. Encontramos claramente na Bíblia e na palavra de Deus as diretrizes para a execução de que ele idealizou para o homem viver. Nós encontramos na Bíblia Sagrada 36 passagens bíblicas que se emprega a palavra dízimo e várias outras que indicam a prática de dizimar. Vamos analisar somente as mais importantes aqui. Primeiro, vamos analisar o dízimo de Abraão, que se encontra em Gênesis 14, os versículos 18 a 24. Primeira coisa que eu aprendo aqui do dízimo de Abraão. Primeiro, que era um costume do povo dizimar. Em Gênesis 14, do 18 ao 24, é a primeira referência bíblica do dízimo. A naturalidade da narrativa nos leva a crer que era um costume já estabelecido entre os povos da época. De onde e de quem teria Abraão aprendido a dar o dízimo? Essa é uma pergunta. Não temos qualquer resposta bíblica para isso. Parece-nos evidente de que ele o fizera instruído por Deus, assim como agiu em relação aos sacrifícios e demais atos de culto por ele praticado. A prática do dízimo é muito antiga. Podemos afirmar que é tão antiga quanto a raça humana. Os babilônios, os gregos, romanos e árabes pagavam o dízimo. Didimo, de Alexandria, diz que os gregos tinham por costume consagrar os dízimos. O texto bíblico de Gênesis 28, do 20 ao 22, nos diz assim: E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e roupa para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Nós encontramos outros textos tão importantes como esse para o aproveitamento do assunto, tá bom? Levíticos 27, do 28 ao 32, vai nos falar sobre essa temática também do dízimo. Números 18, do 20 ao 26, Deuteronômios 14, do 22 ao 29, Deuteronômios 26, do 12 ao 15, e Malaquias, né, um texto muito conhecido aí pela comunidade igrejeira, né, evangélica, né? Malaquias, capítulo de número 3, versículo de 7 a 12. Eu aprendo aqui também no dízimo de Abraão algumas características do dízimo dele. Primeiro, foi um dízimo voluntário. Não foi pedido por Melquisedeque, mas oferecido espontaneamente por Abraão. Não foi exigido pela lei, porque Abraão viveu 400 anos antes dela ser dada por Moisés.
né? Que é interessante esse dado. Segunda característica importante que eu aprendo aqui do dízimo de Abraão: reconhecimento da sua mordomia. Gênesis 14, 22 diz assim: Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Foi o fato de Abraão reconhecer a propriedade divina sobre os seus bens que o levou a entregar os dízimos do Senhor. Enquanto o crente não se convencer dessa verdade, terá sempre dificuldade para ser fiel nas coisas de Deus. Nós precisamos entender, como servo de Deus, que nós verdadeiramente precisamos ser mordomos de Deus aqui nessa terra, ok? E Abraão agiu e reconheceu verdadeiramente a sua mordomia para com Deus. E reconhecer a mordomia para com Deus é saber que tudo é dele e ele é possuidor de todas as coisas. Terceira característica que eu aprendo aqui do dízimo de Abraão: dízimo como tributo de vitória. Gênesis 14, 20 deixa isso bem claro. Dado como prova do reconhecimento das bênçãos divinas. O dízimo traz alegria ao coração do servo de Deus. Então, Abraão, devido à grande vitória que ele teve, querido, nessa batalha aqui de Gênesis 14, 20, que ele entregou o dízimo por tributo, por alegria, pela bênção. Ele reconheceu que aquela vitória veio somente porque Deus interviu, e ele vai dar um dízimo ali porque teve alegria no coração pela bênção que Deus o tinha lhe dado, né? Quarto ponto aqui da característica do dízimo de Abraão. Eu aprendo aqui, em quarto ponto, que é um ato de adoração. Foi entregue ao sacerdote do Deus Altíssimo, Melquisedeque, aquele que representa o próprio Deus. Quando o dízimo é entregue em espírito de culto e adoração a Deus, o dízimo então ganha um profundo significado para a nossa alma. Como sacrifício de cheiro suave, no culto antigo, constituiu-se motivo de bênção espiritual ao nosso coração. Então, quando nós entregamos o dízimo com amor, em espírito de adoração, ganha um profundo significado para a nossa alma, para com Deus. É como verdadeiramente um sacrifício de cheiro suave, né? Como diz aqueles que entregavam sacrifícios no Antigo Testamento, né? É bênção espiritual para o nosso coração, tá bom? Quinta característica do dízimo de Abraão, que eu aprendo aqui: bênção material e espiritual. Eu encontro aqui Deus abençoando tanto Abraão materialmente como espiritualmente. Notemos ainda que Abraão foi muito abençoado por Deus, tanto espiritualmente como materialmente. Essa é a experiência, através dos séculos, do que tem sido fiéis no dízimo. Nós vamos ver que através do dízimo de Abraão, pela sua fidelidade, fé, não podemos deixar de falar sobre isso também, só que não é a propulsora aqui do assunto, ok? Mas é de antemão, o dízimo está em ato conotativo aqui de bênçãos materiais e espirituais sobre a vida de Abraão, tá bom? O segundo texto que nós vamos analisar aqui é Gênesis 28, do 18 ao 22, a qual nós vamos tratar aqui sobre o dízimo de Jacó, ok? O que a gente aprende aqui sobre o dízimo de Jacó? Jacó também, em primeiro momento, ele vai apresentar o seu dízimo como uma adoração. O dízimo de Jacó apresenta as mesmas características do dízimo de Abraão. Foi voluntário, foi dado como expressão de agradecimento, como reconhecimento de sua mordomia e operado por gratidão a Deus como um ato de adoração. O fato do dízimo de Jacó ser revestido das mesmas características de Abraão
demonstra aqui claramente que ele havia recebido no lar instruções cuidadosas sobre o assunto. Então, nos leva a entender aqui que Abraão possivelmente tenha querido ensinado aos seus filhos e aos seus netos no culto doméstico, talvez, provavelmente sim, é característica do judeu, né? Se juntar, né? Na hora da comida, na hora verdadeiramente da comunhão, pela manhã, pela tarde, e ensinar os seus filhos o caminho que verdadeiramente eles devem andar, tá bom? E o que a gente aprende aqui? Que feliz é o lar em que os pais instruem os seus filhos nos deveres religiosos e espirituais, tá bom? Os que aprendem desde a infância a adorar a Deus e contribuir voluntariamente e liberalmente para a propagação do Evangelho, não terão dificuldade de fazê-lo quando é adulto. Então, eu quero abrir um parênteses aqui. Quando o pai, quando a mãe ensina o seu filho o caminho que deve andar, e principalmente no ato de fidelidade, quando ele tiver adulto, ele não vai ter dificuldade nenhuma em ser fiel, em ser verdadeiramente o dízimo, uma expressão, né, de adoração, uma expressão de agradecimento e de reconhecimento e de gratidão a Deus, tá bom? Eu aprendo isso aqui no dízimo de Jacó. A segunda característica aqui do dízimo de Jacó é a experiência religiosa que Jacó teve. Notemos que Jacó deu dízimo logo depois de uma profunda experiência religiosa. Olha que coisa linda aqui, o dízimo trazendo uma experiência religiosa, depois da visão, né, que Jacó teve, né, da escada que descia do céu à terra, ele logo de antemão, ele depois dessa experiência, ele vai dizimar assim de uma forma voluntária, de uma forma de gratidão e de adoração. Eu quero abrir aqui um parênteses. O processo de nós aceitarmos a Jesus como Salvador também nos leva, e é uma experiência religiosa, nos leva também a dizimar, a ser fiel, a guardar verdadeiramente os dogmas, os mandamentos, a palavra de Deus que precisa ser vivida na íntegra. A palavra de Deus, ela em si só, ela não pode ser somente decorada, lembrada, aprendida, mas ela precisa ser colocada em prática e em vivência para que possa fazer verdadeiramente, meus irmãos, se fazer verdadeiramente eficaz na nossa vida e na nossa história, tá bom? Ok? Terceiro ponto do dízimo aqui de Jacó, de Gênesis 28, do 18 ao 22. Bênção de Deus. Convém salientar que Jacó foi grandemente abençoado por Deus. Mais uma vez nós vamos voltar aqui e a Bíblia nos faz compreender que tanto Abraão como Jacó foram abençoados materialmente como espiritualmente por Deus. O seu pai recebeu bênçãos espirituais e materiais, né? Confirma-se assim a verdade de que Deus não falha em relação aos que são fiéis. Os dois exemplos que temos de dízimo oferecido antes da lei, primeiro por Abraão e depois por Jacó, servem também para demonstrar essa prática, e que era uma prática comum entre os servos de Deus, desde os primórdios da raça humana. Ok? O terceiro texto que eu vou estar utilizando aqui é Levíticos 27, do 30 ao 32, onde o dízimo é incorporado à lei, ok? Nós vamos examinar aqui rapidamente 3 das principais referências bíblicas do dízimo sendo entronizado, né? Do dízimo sendo incorporado à lei. Primeiro texto que eu vou utilizar é de Levíticos 27, do 30 ao 32. Agora sim, dentro da lei, é um dever do servo de Deus dizimar. Na lei foram incorporadas várias práticas já estabelecidas pelos costumes entre o povo de Deus.
Essa lei sancionou com a autoridade divina o costume antigo do dízimo, como já vimos. Os judeus deviam dar o dízimo de tudo que se produzia na lavoura. Há pessoas que alegam dificuldade em calcular o seu dízimo, mas os judeus escrupulosamente separavam a 10ª parte do produto da terra. Quando realmente se deseja dar o dízimo, reconhecendo que é ordem divina, não há dificuldade para cumprir. E nós aqui agora encontramos o dízimo na lei. E lei, né, é um dever que temos de dizimar. Ok? Isso dentro do Antigo Testamento. Notemos bem aqui que acerca do dízimo foi dito que é santo ao Senhor. Santo ao Senhor quer dizer separado para Deus. Usar aquilo que é santo sempre foi uma atitude ordenada por Deus. Ok? Vamos aqui entender melhor sobre isso. Usar aquilo que é santo sempre foi uma atitude condenada por Deus. Então aquilo que é de Deus e não se pode verdadeiramente de forma nenhuma se tocar ou se utilizar de outro meio. E nós observamos aqui em Levítico 27, do 30 ao 32, que o dízimo é santo, é separado, pertence a Deus e deve ser dado sim. Ok? A finalidade do dízimo na lei. Números 18, do 20 ao 32, aqui esclarece nesse texto a finalidade do dízimo. É o sustento do sacerdócio, ou do sacerdote, ou do sacerdócio, como queira. A tribo de Levi não recebeu qualquer porção da terra quando foi dividida. Deveriam ser sustentadas pelas demais tribos para que se dedicassem inteiramente ao ministério sagrado, ok? Então a finalidade do dízimo no Antigo Testamento, sim, era o sustento do sacerdócio e da tribo de Levi, que se dedicou de modo integral ao ministério sagrado, tá bom? Dentro da lei aqui, qual eram os benefícios do dízimo, ok? O terceiro ponto aí, né? Do dízimo incorporado à lei. O benefício do dízimo, eu quero utilizar do texto de Deuteronômios, capítulo 14, versículos 22 ao 29. Aqui se acrescenta a ideia de que o dízimo era também para o amparo aos necessitados, estrangeiros, órfãos e viúvas e viúvos. A promessa da bênção de Deus sobre os dizimistas fiéis vem claramente nos versículos: para que o Senhor teu Deus te abençoe e toda obra das tuas mãos que fizer. Pois bem, assim o povo de Deus aprendeu a dar sempre o melhor para o culto divino e dar as primícias de tudo que tivessem. Deus merece o melhor. Merece ser lembrado antes das nossas próprias necessidades materiais. É forte. Não as obras, não as sobras, mas as primícias. Deus a deseja ainda hoje. Tá bom? Em último ponto aqui, para nós encerrarmos esse estudo, eu quero trazer aqui o dízimo na história de Israel. O que representava o dízimo dentro da história desse povo, tá bom? O povo de Deus. Primeiro, dentro da história de Israel, o dízimo, ele é tratado como um termômetro espiritual. O dízimo era uma espécie de termômetro na vida espiritual do povo de Deus. Nos tempos em que se mantinham fiéis a Deus, os judeus davam também o dízimo. Quando, porém, vinham os períodos de pecado e desobediência, negligenciava o pagamento do dízimo. Ainda hoje, a finalidade da contribuição é um termômetro bastante exato na vida do crente. Quando ele começa a se afastar de Deus, seu dízimo é uma das primeiras coisas que sofre. Segundo ponto aqui que eu aprendo do dízimo na história de Israel: o amparo à casa de Deus. As grandes reformas no Velho Testamento, quando o povo se voltava para Deus em arrependimento de pecados,
traziam consigo também um retorno à contribuição do dízimo. Da mesma forma de Ezequias, por exemplo, os levitas tiveram que abandonar o ministério sagrado para ganhar os seus próprios sustentos. Ezequias reorganizou as turmas de sacerdotes e levitas e convidou o povo a trazer o dízimo. Com liberdade o trouxeram. Segundo a Crônicas, capítulo 31, versículo de 2 a 6. Na reforma de Neemias, nós vamos observar a mesma coisa. Neemias 10, do 35 ao 38, e o capítulo 13, de 10 a 13, o povo fez um pacto com Deus de que traria as primícias da novidade da terra, do que o seu gado, dos seus filhos. Neemias exclama com energia: por que se desamparou a casa de Deus? O povo se despertou da negligência e trouxe a parte sagrada ao Senhor. Então nós vamos observar aqui que o dízimo no Antigo Testamento, ele tinha um papel fundamental na reforma, no amparo, na construção, na reconstrução e na manutenção do templo, tá bom? Que não é diferente nos dias de hoje, mas não faz parte do estudo aqui. Eu, logo de antemão, já deixo bem claro, eu vou estar trazendo o dízimo também no Novo Testamento. Aí sim, nós vamos entender um pouco a respeito do hoje. Mas vamos lá. O dízimo na história de Israel. Terceiro e último ponto aqui. Bênçãos abundantes e provenientes do dízimo. Olha só, o dízimo aparecendo aqui na história, como também bênçãos materiais e espirituais. O Velho Testamento termina com uma página dolorosa, na qual Malaquias condena diversos pecados e que o povo havia incorrido. Entre eles, a negligência do pagamento do dízimo. Adverte-os a que tragam a Deus o que é devido para experimentarem as bênçãos abundantes. Nós encontramos isso em Malaquias capítulo 3, do versículo 7 ao 12. A ordem de Deus ao servo do Senhor é que tragam dízimos à casa do tesouro, sem escusas, sem defeito. Ninguém tem o direito de dispor do dízimo. Ele é de Deus e deve ser entregue na casa de Deus, na igreja, o lugar onde congregamos, para que haja mantimento. A igreja necessita realizar a obra de Deus. Somente assim poderá sustentar integral e com dignidade as ações evangelísticas, sociais, filantrópicas, missionárias e também as despesas ministeriais. Eu quero abrir aqui um parêntese, finalizando aqui o estudo e deixando aqui um comentário próprio, né? Comentário meu. Nós precisamos entregar o nosso dízimo onde nós congregamos. Eu conheço não poucos irmãos, não poucas pessoas que entregam o seu dízimo a igrejas alheias, a programas de televisão, né? Aonde as pessoas dizem que vão orar, que vão fazer, que vão acontecer, mas a verdade é que no momento em que você mais precisa do sacerdote, essas pessoas nunca vão até você. E por incrível que pareça, quem vai te ajudar, né, a tentar resolver algumas soluções adversas da tua vida, da tua história e da família, é o pastor aonde você congrega. Então nada mais justo do que você entregar o seu dízimo aonde você está. Nós não podemos barganhar com o dízimo. Nós entregamos aonde nós congregamos, aonde é um lugar a qual necessita de pagamento de luz, pagamento de água, de manutenção, de reforma, e também é tirado à parte para manutenção do ministério pastoral. Tá bom, querido? Eu quero ficar por aqui. Para mim é uma honra estar trazendo esse estudo e eu vou deixar uma segunda parte aqui desse estudo e vou trazer
o dízimo no Novo Testamento. Aí você fica aí no aguardo aí do nosso próximo vídeo semana que vem, tá bom? Deus te abençoe, deixa aqui a sua live, me ajude a compartilhar esse estudo e nós estamos aqui para o engrandecimento do nome do Senhor. Queridos, a paz do Senhor e tenha um excelente dia, querido líder, querido amigo, querido inscrito do nosso canal. Deus te abençoe e a paz de Deus.